proteger o mundo da devastação. Para unir os povos da nossa nação. Para denunciar os males da verdade e do amor. Para conquistar todo o universo em redor. Jesse e James. Team Rocket, à velocidade da luz, vai atacar. Rendam-se agora ou preparem-se para lutar. Isso mesmo! Lindo! Não precisamos de outra apresentação. É um clássico. Bem-vindos a um novo episódio de Conversas de Nobodies. Eu sou o Ruben, o vosso host, e tenho comigo, as always, João. Como é que é? Certo, tudo bem? Tudo em forma? Sempre. Pronto para mais um episódiozinho? Yep. Mas é um bocado diferente, não é? É um bocado diferente, pá, porque lá está, normalmente somos nós os dois, mas temos cá um convidado novo. Ok. Guilherme, bem-vindo. Como é que estás? Ora, boas pessoal. Olha, eu estou bem. Eu espero que esteja tudo bem com vocês também. Pá, estamos sempre em forma, pá, principalmente quando falamos de coisas bacanas que a gente gosta. É verdade. E hoje vamos falar, hoje é um episódio diferente. Não vai muito diferente àquilo que costumamos fazer, mas vamos fazer, é um teste, vamos fazer um exercíciozinho diferente. A malta gosta de coisas novas, por isso vamos tentar. Então, hoje a gente vai falar das nossas memórias do Pokémon. Pokémon que toda a gente conhece, não é? Acho que não há ninguém que não conheça. Aliás, até gerações depois da nossa sabe o que é Pokémon, porque ainda continua hoje em dia. Por isso, Pokémon é aquela cena que toda a gente conhece. Memórias Pokémon porquê? Porque nós crescemos mesmo no início da febre Pokémon, e diria até o auge. Acho que nunca foi tão popular, diria, como foi logo no início. Não sei. Não achas? Achas que está mais popular hoje em dia? Continua. Não digo que esteja mais popular, mas continua super popular. E quando houve aquela cena do Pokémon GO, dessa fase, não sei se não foi esse o auge da popularidade. Ok. Tiveste um nos anos 90 e com o Pokémon GO tiveste uma espécie de outro boom. Tiveste um second coming. Eu acho que foi tipo o maior ainda, o segundo. Ok. Porque o pessoal que já estava viciado em Pokémon e que já seguia, tipo, continuou, né? Mas alargou isso a muitas pessoas. Muita gente não fazia grande caso, e depois, como toda a gente estava a jogar essa cena do Pokémon GO, instalaram e também davam a jogar isso. Ok, pois. Até pessoal muito mais velho do que nós. Yeah. Sim, sim, visto nessa perspectiva, se calhar até estás certo. Vocês até estão certos. É assim, vamos falar realmente disso, memórias Pokémon. A ideia é mesmo abrangemos aqui tudo o que a gente quer falar relativamente ao tema. Ou seja, vamos tentar nos focar mais na série, principalmente a primeira season, que é a época que a gente cresceu, mas também vamos falar dos jogos, porque também temos muitas memórias relativamente aos jogos, e certamente vocês que estão-nos a ouvir também têm elas, certamente. E claro, o episódio chama-se mesmo Memórias porque nenhum de nós viu os episódios todos de Pokémon, porque há demasiados, e é um anime que já dura há 25 anos, por isso, poupem-nos, não merecemos. É bem grande. É bastante grande. Eu vou perguntar a cada um de vocês. João, podemos começar por ti. Diz-me uma coisa, qual é as tuas primeiras memórias relativamente ao Pokémon? Te recordas? Eu acho que foi da série. Porque eu lembro-me que ainda andava tipo para a primária, uma coisa assim de género. Começou a sair isso na televisão e comecei logo a ver, mais ou menos de início. E ao fim de pouco tempo começou logo a aparecer tipo miúdos na escola a jogarem isso também no Game Boy. O Red e o Blue. Ok. E foi mais ou menos. E eu não lembro bem o que é que foi primeiro, se os jogos, e depois já comecei a ver, mas eu com a certeza que já tinha andado a ver isso na televisão. O anime. Mas já. Ok. Guilherme, então e tu? O que é que te lembras? Primeira memória? Ora, eu não me lembro bem se a minha primeira experiência foi com jogos ou com séries. Eu só sei que no final dos anos 90, por aí 97, 98, eu fui convidado por um vizinho meu para ir aos anos dele, e ele tinha lá uma Nintendo 64 com um adaptador para jogos de Game Boy, e ele tinha o Red. E eu estive a jogar aquilo. Ele na altura era muito novo, eu nunca tive contacto com RPGs na altura, então eu estava completamente perdido. Estavam na liga
Eu ainda me lembro que cheguei a usar um Blastoise contra a Lorelei, que é a primeira de Elite Four. Só que acho que perdi. É provável, yeah. E eu, depois, entretanto, estávamos uns quantos miúdos à vez. Eu queria experimentar outra vez, a minha vez, né? Mas entretanto, depois tive de me ir embora, nunca mais experimentei. Depois, fora isso, eu tive contacto com a série também, mais tarde, já estava na escola. E lembro-me também que o pessoal jogava os jogos e isso tudo. E eu, a certo ponto, eu pedi à minha mãe também para me comprar o jogo e ela comprou-me o Pokémon Silver. O meu primeiro jogo de Pokémon de já facto na segunda geração? Sim, segunda geração, exato. Ok, boa. Epá, olha, boas memórias. A minha, por acaso, é um bocadinho misto dos dois. Eu acho que tive o primeiro contacto com Pokémon, que já tinha colegas de escola que já jogavam. Acho que o meu primeiro Pokémon até foi Pokémon. Tu compraste o Silver, Guilherme, eu comprei o Gold. Também foi a primeira. O primeiro jogo foi já na segunda geração. Mas depois ainda fiz, passado uns quantos meses, tenho quase certeza que fiz um bocado um setback, porque me ofereceram o Pokémon Yellow da primeira geração. Ou seja, o Pokémon Yellow, que era quase uma adaptação do anime, por assim dizer. Mas também. É o mais próximo. Certo, yeah. Mas também a série, claro. Foi logo também uma das primeiras memórias, até pelos VHS e tudo mais. Mas sim, acho engraçado termos todos mais ou menos memórias parecidas no que toca ao Pokémon inicialmente. Antes de irmos mais para as nossas memórias, vou dar aqui um pequeno intro. Caso tenham apanhado este episódio e não sabem o que é que raio a gente está a falar, vou dar aqui um bocadinho de contexto. O Pokémon é uma franchise de mídia japonesa gerida pela Pokémon Company, fundada pela Nintendo, pela Game Freak e Creatures. Foi criada por Satoshi Tajiri em 1996 e é centrada nos treinadores de Pokémon que capturam, treinam, cuidam e lutam com esses mesmos Pokémon. Com o slogan Gotta Catch Them All, ou Temos que apanhá-los todos, existem atualmente cerca de 1008 espécies diferentes de Pokémon e ainda continua. Ainda não parou. A franchise começou com o Pocket Monsters, como era chamado no Japão. A versão Red e Green, que mais tarde seria lançado fora do Japão internacionalmente com o Pokémon Red e Blue, para o sistema portátil Game Boy da Nintendo. O Pokémon tornou-se rapidamente um mega sucesso no mundo inteiro, sendo neste momento a terceira franchise de videojogos mais vendida de sempre, só atrás do Super Mario e do Tetris. A série de videojogos gerou uma série de anime, como todos sabemos, que se tornou a adaptação dos jogos ao longo dos tempos, e dura já 25 anos e com mais de 1000 episódios. Já falámos das nossas primeiras memórias. Eu ia-vos perguntar, VHS, lembram-se de comprar logo o VHS? João, podemos começar por ti. Eu tive o VHS do primeiro filme, do Mewtwo. Ok, vamos já falar do filme, ok. Diz lá, okay. Diz lá então. Okay. Dos que vi, não foram muitos, né? Mas é provavelmente o melhor filme do Pokémon até hoje, diria eu. Curti bem do coisa. E depois tinha um vizinho meu que chegou a ter o 2, o do Lugia. Ok, eu tive esse do Lugia. Eu tive esse do fixe, Lugia. E o do Lugia vinha na altura com uma moeda, veio com uma moeda do Lugia. Alguém recorda-se disto? Guilherme, tiveste o primeiro filme ou o segundo? Ou os dois? Não, os VHS que eu tinha por acaso eram mesmo episódios da série. Pois pá, eu tive os dois. Filmes eu só vi mais tarde. Vi, por acaso acho que houve uns quantos tu me emprestaste. Sim, já trocava muito VHS quando éramos putos. Aliás, já sim. Agora aqui um disclaimer: eu e o Guilherme andámos à escola juntos desde muito novos, ou seja, os nossos tempos de primária foi onde nos conhecemos. A gente já se conhece carradas de anos, desde os 6. Mas sim, a gente trocava muito VHS e jogos e por acaso, sim, lembro muito disso. Eu não tive o primeiro filme como tiveste, João. Tive o segundo em VHS. O primeiro vi, claro, aluguei no videoclube. Mas não sei se vocês se lembram, o primeiro filme ainda teve nos cinemas cá em Portugal.
Não sei se vocês recordam-se. Sim. Eu lembro-me disso. Eu acho que ainda pedi à minha mãe para ir ver, mas eu não me lembro porque é que ela não quis que eu fosse. É assim, na altura se calhar ainda a gente era demasiado pequenos, na altura que estreou, diria. Pois. Pá. Eu não fui porque ainda não era muito de ir ao cinema nessa fase. Acho que já expliquei aqui que na altura que saiu o filme ainda não ligava muito a isso para ir. E se por acaso tivesse ido ver, não me lembrava de puto. Mas por acaso lembro-me de passar por os cinemas locais na altura e ver os cartazes a promover o filme. Mas sim. Eu nem fazia ideia que tinha estado no cinema. Sim, o primeiro ainda teve. Depois aí, a partir daí foi tudo straight to VHS, DVD e o que for. Eu tenho a impressão que em tempos mais recentes houve outro filme que também teve nos cinemas, mas foi uma coisa assim um bocado obscura. Foi o live action? O Detetive Pikachu? Não, fora esse, houve outro mesmo de... Não foi o remake do anime mesmo? Dos primeiros episódios da série? Que eles depois fizeram um qualquer, um com o Pikachu, que era só o Pikachu e o Ash. Sim, isso supostamente... Sim, isso supostamente era uma referência ao primeiro. Esse aí. Mas não, o que eu estava a pensar era outro, mas eu já não me lembro qual é, por isso... Enfim. Opa, eu tive os VHS, posso-vos contar, e não sei se vocês recordam-se disto, eu tive os VHS, o primeiro até ao quinto, ou até ao sexto, né? Eu lembro-me que tipo, cada VHS tinha 3 episódios, né? Como se recordam, os VHS na altura só davam até a 1 hora ou 1h30, então... Mas para render o peixe eles só metiam 3 episódios e tá bom, né? Vocês ficam bem, está tudo bem. Lembro-me que chegávamos ao quinto cassete e eles de repente punham na cassete assim, especial, se comprar esta VHS agora tem 5 episódios nesta cassete especial. Ou seja, estavas habituado a ter 3 episódios e de repente, uau, 5 neste, né? E depois, não sei se vocês se lembram, lançaram para aí 5 ou 6 cassetes do anime, depois pararam e depois regressaram com novas séries de cassetes. Agora comprar as próximas 5 ou 6 cassetes e eles diziam que era a temporada 2, quando não era a temporada 2, quando estava a ser a temporada 1, mas pronto, rebranding e o cacete. E depois, não sei se vocês repararam, de repente o Ash no anime tinha 3 crachás e quando eles voltaram com a nova série de cassetes, de repente ele já tem 5 ou 6 crachás. E tu pensas, como assim? Onde é que foram os episódios passados? Não sei se vocês recordam-se disso. Não? Na altura não achei estranho, mas agora que já sei um bocado melhor das coisas, sim, é estranho. Porque e outra coisa, a primeira série de 6 tinham a abertura dos episódios era cantado por uma pessoa e os outros a seguir foi por outra pessoa. Pois é, isso é super verdade. Uma delas é o Henrique Feist, que é a voz do Son Goku. Sim, a outra pessoa não me lembro. Uau. Mas sim, eu lembro-me que eles tinham 2 aberturas diferentes. Passado poucas cassetes já tinham uma abertura diferente. João, isto é tudo alien para ti, não? Lembro-me muito pouco disso ou nada mesmo. Eu desisti do anime relativamente. Ok, já voltamos ao anime. Eu pergunto-vos agora. Eu não tinha, by the way, sim, eu não tinha os VHS todos da primeira parte, eu só tinha da primeira, eu não tinha todos, faltava-me 1 e o 3. Ok, eu tive todas até da primeira batch, né, que lançaram, e depois na segunda batch já só tinha para aí 2 ou 3, não tinha todas. E depois mais tarde também cheguei a comprar um da Saga Joto. Eu tive 3 da Saga Joto e depois também caguei. Depois já disse, não, se calhar devia parar aqui. Mas sim, os que eu tenho são só mesmo esses, mais nada. Então, e quantos pedaços de mídia, sem ser os jogos e as VHS, vocês lembram-se de ter? Eu vou lançar para aqui Tazos. Sim, bastantes até. João, tiveste coleção de Tazos de Pokémon? Acho que não eram do Pokémon, acho que eram tipo Looney Tunes. Sim, acho que começou primeiro com o Looney Tunes, mas depois eles tipo abrangeram para outras cenas. Tipo, Guilherme, tu lembras disto, Tazos do Yu-Gi-Oh! Também, certo? Sim. Certo. E Pokémon, Yu-Gi-Oh! Não me lembro se Digimon havia Tazos, era só também, cartas mesmo. Provável também. Eu me lembro também de coisas de Beyblade. Sim, também. A gente um dia há de falar disso. Tenho para aqui uma caderneta. a gente um dia há de falar disso tudo. Lembro-me também dos jogos de cartas do Pokémon. Não sei se vocês estiveram nessa cena também. Sim.
Eu cheguei a ter umas quantas cartas, já. Ok. Nada assim. Mas Eu na altura não tive só mais tarde, mas conhecia-o. Ok. Não. Depois ninguém jogava aquela porcaria e Toda a gente queria jogar Yu-Gi-Oh! Era esse o problema. A cena é que era mesmo esse. É tipo, tive as cartas, toda a gente quis jogar Yu-Gi-Oh! Depois já não cheguei a arranjar cartas do Yu-Gi-Oh! Só tipo umas cenas assim, tipo traficadas. E depois, por causa dessa cena da má experiência com o Pokémon e com o Yu-Gi-Oh! Nunca comprei cartas de Magic. Me arrependo. Yeah. Pois. Yeah. Assim o pessoal também andava muito com as cartas de Magic, sim. Yeah. Magic arrependo. Yeah. Sim. Por acaso nunca fui de Magic, mas pronto. Magic é muito fixe. Eu sei, estás sempre a dizer-me isso. Sei o que a gente fala de Magic. Vamos lá falar aqui um bocado. Antes, já voltamos ao anime. Por sim que vocês temos que falar sobre isto. Qual é a melhor geração de jogos? Até agora. Jogos? Sim, qual foi a melhor? Assim, Pokémon tem quê? Guilherme, corrijo-me lá, tu és o expert. Tem quê? Nove gerações. Até agora, qual foi a melhor? Quarto. Ok, Guilherme. A minha favorita é a segunda, mas eu estou um bocado bias porque, como eu disse, o meu primeiro jogo foi Silver. Foi o jogo que eu joguei mais. Eu digo a quarta já mesmo por causa disso, porque na quarta, para além do Platinum, tens o Hard Gold e o Soul Silver. E então a quarta, porque um gajo faz assim uma cheat do cacete. Sim, tens os remakes da segunda gente também, Yeah. sim. Que para mim são os melhores jogos do Pokémon. A quarta, por acaso, é a minha segunda favorita, mesmo porque tem evoluções de certos Pokémons de gerações anteriores. Eu, para mim a quarta é mais fixe, porque tens o remake dos dois melhores jogos até agora e depois o Hard Gold e o Soul Silver. Para mim acabam por ser os melhores jogos de Pokémon, porque é basicamente o Silver e o Gold, mas com melhores gráficos. E depois ainda te adiciona o Diamond Pearl e o Platinum. Há quem diga que foi das melhores alturas dos jogos, mas isso é discutível. Há quem diga que é a quinta gen, há quem diga que é antes. Eu diria a quarta. A quinta gen, tipo Black e White, não é? Sim. Eu acho que não coisa. Não, eu gosto da quarta. A terceira tem lendários fixes. O Emerald, gerações é assim um bocado de coisa. Depois tens, agora tipo esta nova tens o Arceus, também é fixe. Sim, o Legends Arceus. Eu punha mais ou menos esses assim atrás do. Depois para mim tipo o top é coisa. É o Soul Silver e depois é o Platinum. Por isso é que eu digo a quarta. Para mim os melhores dois jogos são esses. E depois tens tipo uns quantos ali atrás. Mas não. Tu, qual é que é a tua melhor geração? Epá, eu estou com o Guilherme de segunda, mas também lá está a nostalgia. Okay. Pronto. Pois, exato. Mas lá está. Eu digo a quarta só mesmo para fazer batata. Não, fizeste bem. Mas olha, lá está. Quem é que sabe? Foi graças ao Pokémon Rap que a gente aprendeu todos os nomes dos 150. Não me lixem. Está bem? Por isso não será a primeira geração melhor, tecnicamente. Que é o Pokémon Rap? Não te lembras de Pokémon Rap? No final da série, Guilherme, tu vais-me ajudar aqui, não é? Sim, eu lembro-me disso. No final... Até estava nos VHS. Exatamente. No final de cada episódio havia tipo uma musiquinha, estás a ver? E por vezes aparecia o Pokémon Rap, que era um rap que te ensinava a dizer o nome dos 150 Pokémons. Então, eram músicas diferentes. Completamente além do Vai ao fogo. Eu aprendi a dizer vai a net, pá. Vai a net, é brutal, pá. E não é cringe, tipo, já houve o rap do Digimon, que é bem cringe, mas este é legitimamente engraçado, diria. Eu vi alguém a gozar que há pouco tempo tinha feito um com todos os Pokémons que existem até agora e era uma confusão. Nunca mais acabava. Então vamos lá ser sinceros. Eu sinto que a primeira geração não anda a ter já não tem assim tanto amor, diria. Ou acham que estou errado? Porque eu sinto que agora, lá está, ou é a segunda acho que factualmente muitas pessoas adoram. A primeira não percebo, pá, o que é que se passa com a primeira? Qual é o problema com a primeira geração, pá? Digam lá. A primeira, eu acho que eles andam a meter muitas coisas da primeira em quase todos os jogos que lançam. Se tu reparares, nestes últimos jogos recentemente não há quase nenhum jogo que não tenha o Charizard. Ok, certo. Por exemplo.
Mas eu concordo um bocado com o Ruben, por acaso. E depois tu tens tido coisas novas como variantes regionais e isso tudo. A grande maioria disso de formas alternativas também é de Pokémons da primeira gen. Às vezes tens tido outros de outras genes, mas a grande maioria deles é tudo de primeira gen. Pois. E acho que é por isso que as pessoas estão saturadas da primeira gen. Eu pelo menos falo por mim, isso já me começa a cansar um bocadinho. Pois. Ok. Eu acho que tipo, talvez pela primeira gen já ter sido há tanto tempo e eles estarem sempre a querer cativar audiências novas, não há tanto foco com os Pokémons da primeira gen. Apesar de alguns deles continuarem icónicos. E continuam a usar os Pokémons da primeira gen para encher os Pokédex dos jogos novos. Mas ao mesmo tempo parece tipo que nunca são bem o foco principal, é tipo foco secundário, estás a ver? Tipo aqueles Pokémons que estão lá só para encher. Tira tipo os Charizard e os Mewtwo's e pouco mais. Epá, não sei, eu acho que, lá está, acho que a primeira gen está saturada porque eles vão para lá constantemente, ou seja, novas versões também há muitos Pokémons da primeira gen, atenção. Mas acho que não há muito amor já. Acho que as pessoas estão saturadas. Mas pronto, isso sou eu com os meus botões. Epá, eles calhar deviam começar a fazer com outras gerações aquilo que eles têm nada a fazer com a primeira gen, que é dar tipo evoluções novas, dar tipo variantes regionais e cenas assim de género. Pelo menos mais do que está agora, sim. Não se focarem tanto só na primeira gen. Já voltamos ao assunto dos jogos, agora vamos falar um bocadinho da série em si. Dar aqui um bocadinho de contexto. A série, o anime, fala do nosso personagem principal, o Ash Ketchum, com 10 anos, ganha o direito de treinar o seu primeiro Pokémon, tornar-se um treinador de Pokémons. Ele acaba por receber do Professor Oak, mítica personagem, na cidade de Pallet, a sua cidade, o seu primeiro Pokémon, o Pikachu. O Ash e o Pikachu depressa se tornam-se o foco principal da série, e o Pikachu é o mascote da própria franchise. O objetivo do Ash é tornar-se no mestre Pokémon e em todas as seasons o grande foco é ele conquistar os crachás de cada região, ir para a Liga Pokémon e pelo meio capturar o máximo de Pokémons possível. E também a série foca-se numa mensagem de amizade e perseverança vencendo as adversidades, como todos os animes gostam de ser. Ele junta-se, ele acaba por se juntar-se na primeira série às personagens da Misty e o Brock, também eles líderes de ginásio, mas que o acompanham nas suas aventuras, sem que por vezes sejam incomodados pela Team Rocket, a Jessie, o James e o Meowth, que aparecem para tentar roubar os Pokémons, principalmente o Pikachu. Que memórias tem? Epá, vocês todos devem se lembrar, não é? Como é que a série começa? Alguém tem alguma coisa a dizer relativamente aos primeiros episódios da série? Epá, os primeiros episódios são marcantes, por acaso. Eu curto bem dos primeiros episódios. Pá, tens a cena do... Sim. O que é o Pikachu, né? Tipo, sim. Nunca chega a apanhar. Nunca chega a apanhar, dando-lhe o Pikachu. O Pikachu não gosta de entrar na bola. Lá na bola. Está sempre de fora. Está sempre de fora, né? Rebelde. Mas a cena tipo também dele não se dar bem com o Ash logo de início e ele ter que ganhar o respeito dele aos poucos. Eu acho que é um anime, acho que vocês podem concordar os dois, que segue muito uma fórmula e segue essa fórmula durante anos, não é? Sim. Guilherme, tu que viste a grande maioria das séries, segue a mesma fórmula, que é os crachás, o Pikachu está sempre lá. O Ash vai mudando de companheiros, né? O Brock e a Misty eventualmente vão com o caralho, vão lá à sua vida e chegam outros novos e repete a fórmula. Sim, é um bocado dentro do molde, sim. Não muda assim grande coisa. Do que eu tenho visto agora ultimamente é que tentado mudar um bocadinho, porque acho que eles vão reformar o Ash finalmente. Sim. Agora está a sair uma série de 12 episódios, se não me engano, que está a focar no fim da jornada do Ash e depois começa o anime novo, com um personagem novo. Porque o Ash, assim, pelo menos é sempre a série dele. Ele chega à liga e não consegue vencer a liga.
Leva na boca, Leva na forte boca, e feio. forte e feio, de alguém melhor que ele. Então vamos para outra região e recomeça o processo para levar na boca outra vez. Se bem que nas duas últimas ele ganhou. Ele ganhou, Sim, que é mas, isso que foge à regra. isso já foi preparação, estás a perceber? Para o reformar. Se ele levou tanto na Que boca, para ele levou tanto na boca que eventualmente conseguiu. Yeah. Pois é, pá. Algum dia tinha de ser, Yeah. né? Acham que é pelo facto de a série ser muito muito fórmulas, destas fórmulas que não têm tanto interesse em ver, ou as pessoas não querem, pelo menos eu digo tipo, no nosso círculo de amigos, quem é que ainda vê, não é? Não conheço ninguém. Yeah. O Guilherme, vejo lá por vezes um episódio aqui e ali, não? Mas Sim, quando calha. Eu por acaso tenho um amigo meu que agora anda a ver. Ele tem acompanhado bastante a da LOL, a última de Galar, do mundo, vá. Ele tem acompanhado bastante as últimas e pronto, ele vê os episódios todos, ele até me diz, olha, devias ver isto é interessante. Eu sinceramente, às vezes por causa das histórias de tipo fillers e isso, eu não tenho assim tanto interesse, mas pronto, aí está, cada um com a sua. yeah. Pá, eu penso assim, eu já falei com algumas pessoas sobre isto e também vi outros testemunhos. A Season 1, apesar de ter sido marcante, né, porque é a primeira e nós crescemos com ela, e Guilherme, até tu até podes confirmar isto ou não, a primeira Season não é particularmente tão boa comparativamente às outras posteriores, não? Sim, a primeira Season é tipo a base daquilo tudo. Se calhar é um bocado também por nostalgia que falo, que acho que é mais interessante, pelo menos a meu ver. Ok. Se bem que as outras a seguir há umas que têm umas variantes interessantes. Por exemplo, dão mais destaque aos personagens secundários. Há uns que têm participado em contest, por exemplo, das regiões. Sim. Não é só tanto o foco nos ginásios. E depois há uma parte que acho um bocado estranha, que é quando há certos Pokémons que nunca chegam à forma final, mas isso eu acho que é mais por causa de merchandising. É como eu disse, a primeira season é aquela base, as outras tiraram o molde daí. Onde é que vocês pararam? É assim, eu parei na Johto, na Liga Johto, ou seja, vi um bocado da Liga Johto, que é a season logo a seguir à primeira região, e depois parei. Foi aí que eu disse, não, aqui é onde eu saio. João, tu paraste mesmo na primeira, não? Eu parei na primeira e depois ainda tentei ver um bocadinho da Johto. E depois também, tipo, não esquece. Tinha uma música catchy. Pá. Atenção. Yeah. A cena é que pá, assim, esta fórmula funciona bem nos jogos. No anime, ainda por cima, há animes tão longos, nem tanto. E depois já é tal coisa, a cena dos Pokémons não evoluírem e depois Pokémons ganharem combates independentemente de tipos, independentemente de tipo, estás a ver, de nível, nunca sabes bem o nível, mas pronto, assumes que um Pokémon está numa forma inicial, não queria ganhar um Pokémon está já tipo na terceira forma de evolução, muito dificilmente, estás a perceber? Uhum. E depois é também tipo muito apontado, uma audiência muito jovem. E aí oferta mal daquilo rápido. O anime não segue propriamente as regras do jogo. Nem do jogo de cartas, nem do jogo tipo dos videojogos, nada. Tipo, é assim um bocado. Plotar mora a força toda. Então, e digam-me lá, qual é a vossa personagem favorita do anime? Tem alguma? Do original? Sim. Por acaso, surpreendentemente, eu gosto do Gary. Que é o rival do Ash. Sim. Ele de início ainda está naquela de... Ele tem a atenção toda, se calhar tem a atitude um bocado imatura ainda, mas eu tenho reparado nas séries depois que ele aos poucos vai ganhando maturidade. Chega a uma altura, se não me engano é no final de Diamond and Pearl,
da quarta geração, que ele encontra o Ash em Pallet e que ele avalia como é que tem sido o progresso do Ash e parece que lhe dá um bocado de advertência para ele não subestimar as outras regiões. Eu noto, pelo menos nesse aspecto, acho que o Gary teve bastante development, apesar de ele não aparecer assim muito em destaque, mas sim, mas achei interessante o desenvolvimento dele. Ok. João, tens alguma personagem favorita? Tipo, acho, sei lá, o foco é nele. Eu nunca gostei muito dele, pá. Eu acho ele. A sério? Não. Eu até não desgosto tanto daquela cena daquela perseverança, aquela coisa tipo, nunca perder, nunca admitir derrota, isso, até não desgosto. Olha, eu vou ser sincero, a personagem favorita é assim, eu gosto do Team Rocket como conceito e pensando um bocado, penso, ok, Team Rocket é aquilo se calhar que eu me lembro melhor da série original, né? Porque fica-te bem na memória, eles aparecerem com o lema deles, que é icónico também. Mas se pensares um bocado, ok, Team Rocket eventualmente torna-se bem gasto em termos de conceito, porque eles estão sempre a aparecer e estão sempre a aparecer naquela altura específica do episódio. E isto dura durante anos e anos até que eles mudam um bocadinho, eventualmente, onde eles tornam-se competentes, by the way, durante uns tempos, e depois voltam a ser os mesmos Team Rocket sempre. Se não me engano, é na quinta geração. É do XY? Não, de Black e White. Exatamente, que eles tornam-se realmente competentes. Mas depois voltam ao que eram, eventualmente. Mas eu diria, eu gosto muito do James como personagem, até porque depois a gente descobre o background dele, de onde é que ele veio e tudo mais, e até simpatiza-se com ele. E acho que dos três até acaba por ser a personagem do Team Rocket mais memorável. É assim, não um anime é um anime que tem personagens memoráveis, mas eventualmente acabam por ser muito repetidas. E todas, se calhar, eu acho que o James é que eu relembro melhor, por assim dizer. Relativamente a momentos, queria falar aqui nos momentos do anime. Não sei se vocês têm momentos favoritos do anime. Guilherme, tens algum momento que queiras enumerar? Podem ser vários. Um que eu me lembro bastante, certo, era daquele episódio em que aparece um Dragonite gigante no farol. Sim, não sei sim, se sim, lembras lembro-me. desse. Eu na altura achei interessante eu já sabia como é que era o Dragonite e claramente pela silhueta tu consegues perceber que é um Dragonite, mas eu na altura eu não percebi como é que ele era assim tão grande. Eu não me lembro se eles chegaram a explicar porque que isso foi assim. Eu acho que foi por causa que na altura eles não tinham bem certeza dos tamanhos dos Pokémons, então eles decidiram não fazer maior. Eu posso estar em erro com isto, mas eu penso que foi isso a explicação. Mas sim, o momento eu achei interessante isso. Era um Mega Dragonite, pá. Foreshadowing. Então... É como outro episódio mais tarde do Tentacruel gigante. Sim, esse também eu me lembro. Yeah. Mas isso foi por causa de uma fórmula qualquer do Team Rocket, acho eu. Então, e mais momentos? Tens nada de longe? Saltem à vista? Fora isso, não tenho assim grande coisa. Depois, fora o primeiro filme do Pokémon. Por causa do Mewtwo? Sim, a parte do confronto e depois chega ali uma parte emocional. Sim. Pronto, esse momento também me ficou um bocado na mente. Ok. Que na altura era uma criança, tipo, achei, fiquei naquela de tipo, o Ash morreu ou não, fiquei também um bocado triste, mas e depois a coisa resolveu-se, então... Sim, concordo, acho que o filme também fica muito na memória, é icónico também. João, tens algum momentos que queiras mencionar, se também? Epá, eu depois dos momentos do Charizard e antes de ele ser Charizard do Charmander. Sim. Era bué da fixe, o Charmander tipo estava-se completamente a lixar para o Ash. Certo, quando ele cresce, quando ele evolui. É muito bom. Depois curto bem, depois eles acabam por se despedir e isso tudo é fixe.
Ok. O combate no vulcão contra o Blaine foi fixe. Sim, Yeah. vou falar disso. Com o Magmar, Eu yeah. vou falar disso, poça. Eu não me interessa, até pode ter havido melhores combates de Pokémons mais para a frente, mas não quero saber. A luta entre o Magmar e o Charizard é brutal. É brutal mesmo. Yeah. É um dos momentos que eu trouxe aqui para falar. Era desse. Também trouxe aqui outros. Quando o Butterfree diz o adeus ao Ash, também é outro momento Sim. muito fixe, porque é o primeiro. Sim, o Ash sim. já iria fazer isto ao longo da série e tudo mais, que era eventualmente despedia-se dos seus Pokémons, né? E Yeah. deixava-os ir. O Butterfree foi o primeiro e não deixou de ser bastante emotivo também por isso. Lembro-me também do naufrágio do Santa Ana. E no episódio a seguir do naufrágio temos o episódio onde seguimos os Pokémons todos e tens legendas por baixo, lembram-se disso? Não se lembram desse episódio? As legendas. Eram Pokémons tipo estavam longe dos seus treinadores, então eles estavam a comunicar uns com os outros durante 90% do episódio. Já me lembro Yeah. disso, sim. Então eles falavam Já me lembro. na língua deles, né? Mas tu não percebes o que é que eles diziam, mas por baixo apareciam legendas. Então era assim que sabias o que Sim, eles estavam a dizer. Também me lembro que o Pikachu teve também para ir, né? Lembro-me que até o episódio até levava a crer que era isso que ia acontecer, para na última dizerem haha, não, afinal não vai-se embora, né? Afinal ele fica, porque ele encontra lá um grupo de Pikachus e estava naquela de abandonar, tipo do Ash o deixar ir, porque ele sentia-se em casa lá e tudo mais, mas afinal não, o Pikachu ficou e ficou, mas tiveram quase a fazer acreditar. E também aquilo que o João já tinha dito do Charizard não obedecer, é não obedecer e eventualmente ele ganhar o respeito do Ash para começar a obedecer. Então também foi todo uma arc bastante fixe Também estou a lembrar Sim. quando o Ash num ginásio perde contra o Raichu e depois sim. considera a evolução sim. do Pikachu com o Sim, Thunderstone. Também é fixe nessa altura. Também é brutal. Esses momentos de considerar evoluir o Pikachu já têm acontecido umas quantas vezes. Okay. É recorrente. No anime. Ok. Não é muito recorrente, mas eu lembro-me de já ter visto isso mais vezes. Ok. Noutras situações. Ok, muito bem. Ia-vos perguntar a cada um qual é o vosso Pokémon favorito? É assim. O meu é básico, por isso eu sou bem da básica nessa resposta. É o Charizard. Ok. Eu também, que talvez por isso é que eu não queria dizer, mas pronto. É bem fixe, tem um design brutal, é fácil. Eu não tenho propriamente um específico, eu gosto de vários. Então força diz. A maioria dos Pseudos eu gosto deles, porque o Pseudos, para quem não sabe, é os que têm uns status mais próximos de um lendário. Como Dragonite, Tyranitar, Salamence. Mas os jogos tipo fazia sempre parte da minha party. Dragonite. Da primeira gen também lembro-me do Raiden. Também gosto bastante do Raiden. Raiden é muito fixe também. Gostei bastante quando dele na quarta geração teve uma evolução. Os Hyperios. Ok. Sim. É O Galade também é um dos meus favoritos da quarta geração. Ok. O Lucario também. O Lucario também é bastante fixe. Especialmente depois com os Megas e isso. Sim, é mais à volta disso. Ok. Eu curto de Pokémon normalmente ou às vezes ponho na party que tem designs fixes, sei lá. Gyarados, Houndoom, Garchomp. Garchomp o Garchomp também. Tem que lá estar sempre. Sei lá, curto dos lendários da terceira geração. Groudon, Kyogre, Rayquaza. Não, já que estás aí para isso, eu pergunto, né? Lendário preferido. Também sou bem básico aqui. Mewtwo, pá, peço desculpa, tem que ser. Ok. Ok, Rayquaza é uma boa escolha. Guilherme, tens algum? Se bem que depois jogar os outros dois. Os da terceira gente são fixe. Também gosto do Kyurem. Ok, Kyurem também é muito bom.
por causa das fusões, também é interessante. Opa, mas olhem, O Zygarde também é fixe. Ok. Eu por acaso jogava o Emerald de propósito para apanhar os dois, o Groudon e o Kyogre, e depois punha-os na minha party. E depois era grande. E depois fazia aquela cena tipo meter o Thunder no Kyogre e o Solar Beam no Groudon, limpava tanto, mano. E eles nos remakes têm a Primal Form. Ok. Por acaso o remake só joguei tipo uma vez, não, por acaso nunca joguei muito. Eles têm uma Primal Form e eles têm uma Signature Move. Ok. Também mas era fixe, era aquela cena tipo de usar porque eles quando entram tipo fica logo ao sunny ou a chover. Sim. Então se usaste tipo o Thunder aquilo não falhava. E na altura tipo os ataques eram mais fortes e tinham menos probabilidade de falhar. Maior probabilidade de falhar. Eu não me lembro se o Groudon aprendia o Solar Beam, mas... Aprendia. Sim, então pronto, tinhas porque, a ability tipo, dele... ele entrava, ficava logo tipo sunny e depois tipo mamava logo Solar Beam no primeiro turno. Era espetacular. falando aqui um bocadinho mais da vertente dos jogos, tem algum preferido? Assim, já falaram da gen preferida, mas pá, até pode ser um jogo preferido que seja fora da gen, esteja fora do círculo, que vocês queiram mencionar. De spin-offs, calculo que esteja a falar de Certo, spin-offs, né? certo. Eu, por acaso, eu sou fã do Pokémon Ranger. O Ranger é qual? Recorda-me lá. É da quarta geração. E o que é que faz? É um jogo na DS em que tinhas capturar os Pokémons desenhando círculos no ecrã de baixo. Ok. Basicamente. As histórias dos jogos eu achei bastante interessante. E pronto, o conceito em si acho engraçado também de apanhar Pokémons como um Ranger. É pena é que os jogos como dependem dos dois ecrãs são um bocado nicho, então pronto, Não ficou. não pegaram mais daí, ficou aí. Ok. Eu gosto do Pokémon Go Ok. e do Legends Arceus, que também assumo que conte. Conta, claro. Pronto, então, assim, fora dos principais, são os melhores hits. Epá, eu vou para a nostalgia outra vez. Pokémon Snap, o original, das fotografias. Ok. E o Pokémon Stadium 2. Curiosamente são ambos jogos da Nintendo 64. Pokémon Stadium era bacana, lembro-me de jogar isso durante várias horas. E era muito fixe, principalmente quando jogavas com amigos. Dava para fazer várias coisas nesse jogo. Mas sim, gostava muito. Relativamente ao Pokémon hoje em dia, estão entusiasmados como o Pokémon é de momento, em termos de jogos, do que for, ou nem por isso? Epá, eu acho que está para ali qualquer coisa que está a falhar um bocadinho. Então, Porque é assim, tu tens reparado nos últimos jogos que parece que falta ou algum conteúdo ou alguma coisa que devia haver, mas não há. Eu falo disto, por exemplo, na oitava geração, ok, eu percebo que isto é por causa que há muitos Pokémons, mas houve grande polémica na altura por causa do cut do Pokédex, por exemplo. certo. Para quem não sabe, agora, como já há muitos Pokémon, ou seja, como disse, já há mais de 1000, os novas gerações de Pokémon têm que para escolher só alguns, ou seja, não colocam todos no jogo. É isso que estás a falar, certo? Sim, na altura tinham dito um motivo por causa de terem tomado essa decisão, não sei se foi por causa disso, de serem muitos ou por causa de tempo, mas eventualmente com o DLC adicionaram mais de 200. A minha questão é que se eles têm esses modelos, eles podiam aproveitar e introduzir mais Pokémons nos jogos a seguir. É uma coisa que eu acho um bocado estranha, mas eu não sei se é mesmo por falta de tempo, se é por causa de prazo. É que parece-me um bocado que os jogos são lançados por causa que têm que seguir o schedule, por causa do franchise em si.
Eu tenho um bocado essa impressão. E agora com os novos, o Scarlet e Violet, houve pessoal que se teve a queixar bastante dos bugs do jogo. O jogo teve uns bugs notáveis. Tu, se fores ao Twitter, se fores a outros sítios, tu encontras pessoal que viu bugs e que filmou, pronto, a experiência deles. Há uns que até que eram game breaking, não havia nada a fazer. E que eu saiba, o problema não foi completamente addressed. Que eu saiba, eu posso estar em erro. Não, acho que ainda não. Mas pronto, esse tipo de situações podiam ser evitadas. Aí está. Não sei se é mesmo falta de tempo ou isso, mas situações dessas podiam não acontecer. Yeah. Sim. E depois também tens de explicar uma empresa que está há 20 e picos anos a encher o cu de guita, a vender milhões e milhões de jogos. Já deviam ter um bocadinho mais de experiência e já deviam saber mais o que estão a fazer. Yeah. Sim, isso é uma coisa que o pessoal se queixa, que como eles vendem os jogos perfeitamente bem, tal e qual como estão, também não melhoram assim muito. Sim, não há grande incentivo, mas a cena é que há muitas coisas que já se fala há muitos anos para melhorar. E por acaso eu agora o Legends Arceus deu-me algumas esperanças para o futuro. Mas depois o Scarlet e o Violet desiludiram-me bastante. Não é que estejam propriamente maus, mas é mais do mesmo. Não se dão ao trabalho de melhorar e de criar mais nada. E depois as melhorias que fazem nos jogos decidem retirar de outros por algum motivo. Sim. Olha, no Silver eles fazem uma espécie de uma coisa em que passas o jogo no Johto, né? E depois a seguir podes andar por canto, o que é fixe, mas num jogo tens uma cena dessas em que passas o jogo, passas o Elite Four e agora jogas outra vez a mesma porcaria. Sabes porque que isso jogos todos? Sabes que isso é possível por causa do Iwata. O Iwata, que já faleceu há uns anos, é que tornou isso possível. Que ele próprio disse para inserir encanto no jogo base. Pronto. E grande é por causa dele que temos o Gold e Silver e o Cristal como conhecemos. E é espetacular, mano. É espetacular. Depois para aí desde o X e Y que eles andam. É para aí, né? Acho que sim. Com dinâmicas novas de super evoluções e de mega ataques e de mega formas e de mega treta, mas todas as gerações traz uma gimmick nova e esquecem-se das velhas. Sim. Depois depois facilitaram bem os jogos. Eu lembro-me de antigamente um gajo, quando jogava, tinhas que saber quais eram os Pokémons, os tipos dos Pokémons, os tipos dos ataques, tinhas que saber essas cenas todas, senão não te safavas. Hoje em dia dizem-te essa cena toda, dizem-te quais é que são os tipos, os ataques são super eficazes, e os tipos e isso tudo. Há anos que o pessoal anda a pedir um modo de dificuldade no jogo. Outra cena que os gajos não são capazes de fazer. A não ser que faças tu um Nuzlocke, não. E mesmo assim, hoje em dia tens EXP Share automático. Sim, outra cena, tens EXP Share automático. Já não. Ainda facilita mais o jogo, ainda tens menos grind e passas o jogo ainda mais rápido. Depois, finalmente, com o Arceus e agora com o Violet, fizeram o jogo Open World. Mas depois, o mundo está bem vazio. Os gráficos são uma treta, mas uma grande treta. O Zelda que saiu para 5 ou 6 anos ou mais tem gráficos 1000 vezes melhores. Depois no Arceus, por exemplo, não puseram o sistema dos ginásios. Tudo bem, também era um jogo daqueles dos principais. Experimentaram, arriscaram, não puseram. Por acaso senti falta. Mas agora no Violet houve coisas que eles tinham posto no Arceus, inclusive aquela coisa
tens que apanhar várias vezes os mesmos Pokémons para depois ir desbloqueando missões e tipo coisa assim. Já não tens neste. Estás a perceber? O Scarlet e Violet, apesar de ser open world, o problema que eu acho disso é que não há level scaling. Não. Os líderes e os desafios, isso tudo tem níveis fixos. Yeah. Tu podes fazê-los para a ordem que quiseres, mas se tu fazes o mais difícil logo, tu eventualmente ganhas tanto nível que os mais fáceis fazes no instante. Exatamente. Se começas o jogo a explorar o mundo e os Pokémons e ires logo apanhar os Pokémons que queres, o que é que acontece? Quando tens isso tudo, vais começar com os ginásios e com os desafios daquela espécie de Team Rocket, não é Team Rocket, que agora não me lembro o nome. É Team Star. Team Star. São bem fáceis. Tipo, ainda por cima com XP Share e não sei o quê, tipo, passas essa porcaria toda com uma perna às costas. Onde é que anda o Milk Tank? Depois aquele Milk Tank da Whitney. Dos demónios, mano. Tipo, onde é que anda o Milk Tank, mano? Tipo, faz falta uma cena assim dessas. Uma coisa que não tinha mencionado que acho interessante do Pokémon é que o Pokémon é bem acessível para todas as idades. Isso também é verdade. Porque nós na nossa altura, quando começámos a jogar Pokémon a primeira vez, nós não sabíamos inglês. E no entanto conseguimos passar o jogo. A aprender o que é que as coisas faziam, a ir para os sítios, a explorar. Pá, e é tal coisa, eles são pequenas coisas, nada de super complicado. Poderiam manter o jogo acessível e fácil para novos jogadores, mas ao mesmo tempo tornavam a cena mais desafiante e mais recompensante para quem já está neste mundo há muitos anos. Pô. E aí também concordo. Parece-me que foi da altura do XY que eles tinham dito qualquer coisa sobre os miúdos hoje em dia não têm tanta paciência para jogar jogos de RPGs. Então nós facilitámos isto tudo, foi o que me deu a entender. Mas é tal coisa, tipo, com uma dificuldade eles podem facilitar para uns e dificultar para outros. Pois, exato. Estás a perceber? Tipo, é 2 em 1, faz as duas coisas, mano. No lado dos ROM-hackers, dos modders, isso, o pessoal faz isso sem problemas. Sim. Dificuldades, ajusta o XP, tudo tranquilo. E isso também estavas a falar, por exemplo, do coisa. Antigamente, tu quando passavas o jogo, tu estavas ali de fora, depois tinhas o National Dex, em que podias apanhar os Pokémons todos. E agora, tipo, já não tens bem isso. Não tens os Pokémons todos disponíveis, que é fatela. Mas, no entanto, consegues apanhar todos do National Dex. Sim, mas não está completo. Da região. Não está tipo bem completo. Sim. Hoje em dia, se tu queres ter mesmo todos, tens que transferir para o home. Mas isso não é um jogo, tipo, não te dá coisa. Depois podes passar do home para o jogo e andar a jogar com ele no jogo. Mas é diferente, não é a mesma coisa. Agora, hoje em dia, parece que se tu queres usar os Pokémons todos, tens que comprar vários jogos para tu teres vários Pokémons disponíveis. Mas eu lembro-me que aquele tipo de início era quase como se fosse colecionáveis, sabes? Passavas o jogo, coisa, e depois andavas ali a apanhar Pokémons e evoluir outros e coisas assim de género. Tipo, tive amigos meus malucos que andavam à procura do Fibas, tipo, para ter um Milotic e umas coisas assim de género. Sim, e eu na Silver já cheguei a ter quase todos, só me faltava o Celebi. Pronto. Mas isso era de evento, não coisa. Pois é, pá, mas que também que é outra chachada. Quem é que faz evento nessa altura, pá? Que nem consegues arranjar uma pessoa para trocar quase. Forra. Olha, mais tarde um amigo meu. Mais tarde um amigo meu tinha um que conseguiu por Game Shark. Mas olha lá, o Mew na primeira também não era um bug? Só qualquer? Não era o Mew. O Mew é o que eu estou a falar, sim.
O Mew. Mas não é. Sim, o glitch era o Missignia. Não era o Mew. Ah, ok. Era o Missignia. Não, tu tinhas o Missigno no Red e Blue e tinhas o glitch do Mew na Yellow. Ah, ok. Ok. Então peraí, eles fizeram no Yellow, não sei. Eles fizeram um glitch de propósito para ser a única maneira que conseguias o Mew. Não, isso não foi intencional, isso foi Então, uma coisa que o pessoal descobriu. Quem é que meteu a sprite do Mew no jogo? O sprite do Mew está lá. A única coisa que o glitch muda é o encounter da route que tu vais. Ok, mas tu não consegues o Mew sem fazer esse glitch, certo? Sim. Ok. Por métodos normais então, não. Qual é o... Ok. Então qual é o método normal? Hoje em dia acho que já consegues. Quer dizer, no Yellow, no primeiro. Sim. Na altura tu tinhas que ir a um evento. Também era evento. Para isso. Okay. Ou então por um Game Share Code. Se tu tivesses um Game Share. Estes gajos sabem como sacar dinheiro, pá. Estes gajos são top. Nos tempos mais recentes acho que era mais fácil ter o Mew. Tu tinhas a Yellow pela Virtual Console da 3DS. Se bem que isso agora, daqui mais um mês ou dois, não sei se vai ser possível, porque a eShop da Nintendo para a 3DS vai fechar. Ok. Permanentemente. E as evoluções também era outra, que tipo, antigamente tu evoluís os Pokémons com aquela cena das trocas, não sei o que era uma dor de cabeça do caraças. Sim, precisavas de um cabo. Mas hoje em dia que tens a internet, que era muito mais fácil fazer trocas, já não tens quase Pokémons nenhum a evoluir assim. É sempre, ou evoluís o Pokémon num caso especial, ou numa hora especial, e mesmo assim já não há muita coisa nisso. Mas também era uma dinâmica fixe. Ainda há uns que evoluem por troca, mas são muito poucos. São muito poucos. E se fores a ver, a maior parte deles é os OGs, os Gengars e os Machamps, essas cenas assim. Sim. E há uns que só evoluem especificamente numa versão. Ok. Tipo o quê? Eu lembro-me de, por exemplo, dos mais recentes. Isto não é bem. Eu não sei se é específico que está na versão ou se é só mesmo o item. Aquele de fogo que revelaram o Armor Rouge e o Celurege. Acho que é assim que eles se chamam. Isso isso não é bem. Isso é um item. O item. E o item é que é específico da O item da é exclusivo de cada versão, sim. Agora, eu não me lembro se tu precisas de evoluir também na outra versão ou se é só mesmo o item. Não, é só o item. Porque aquilo é tipo level up da item. Tipo, se ele subir de nível com o item, independentemente da versão, ele tipo evolui para essa versão. Ok. Então, mas sim. Depois tens os específicos do local, que é tipo os Leafeons e os Glaceons. Tens os do tempo, que é os Umbreons e os... Hoje em dia, esses aí já nem são tão difíceis de ter, porque tu encontras Evolutions muito fácil. Mas lá está, tipo, era uma dinâmica diferente e dava alguma dificuldade, ou tipo, tornava as cenas assim um bocadinho mais interessantes. Mas parece que nunca querem tipo, explorar nada disso. Por acaso, isso fez-me lembrar outra coisa. Antes os eventos dos lendários nos Pokémons mais antigos, eles davam-te um item e tu tinhas uma side quest para teres. Hoje em dia parece que é um bocado, queres isto? Então toma. Não, paga primeiro, só chover. Paga e depois toma. Malta, antes de irmos para a trivia, mais alguma memória engraçada que se recordem, seja do jogo, seja do anime, seja de outra coisa, outro da mídia? Só para mencionar que no Pokémon Silver, estava a falar de glitch há bocado, havia um com o Coin Case. Explica. Não sei se sabem disso. Há um item no jogo que é o Coin Case. Okay. Que se tu só de usares o item, já vais estar a mexer em código do jogo. What? Sim, o item estava um bocado bugado, sim. E se tu te metesses em sítios, tu fizesses ações específicas e usasses isso, tu podias fazer glitches para alterar o jogo completamente.
Eu lembro Ora, de qualquer coisa dessa. Eu uma vez, eu a dar fiddle com isso, não sei o que é que raio eu fiz, na cidade de Viridian, estava lá aquele treinador, que aquilo era como se fosse um protótipo da Battle Tower, aquele treinador, o Cal, não sei se lembram. Ele tinha uma equipa completamente diferente do normal. Eu cheguei a... Ele tinha Pokémons que estavam muito acima do level cap. Ok. Eu cheguei a apanhar um Umbreon a nível 201. Uau! Ok. Sim. Game Breaker. Eu lembro-me especificamente, eu usei um truque para clonar Pokémons que se dava para fazer na altura. Fiz uma team de 6 Mewtwo's a nível 100. Lutei contra ele e perdi no último. Yeah. Não tinhas variedade de tipos? Sim, tinha, mas como o Mewtwo já por si já era forte, eu pus-lhe um coverage assim amplo para todas as situações e usei-o. Não consegui ganhar no fim, mas e depois esse bug, esse glitch, aliás, isso desapareceu uma vez que o meu jogo levou reset. Sim, tinhas que fazer os resets para o PC aparecer. Não, mas eu perdi save file, basicamente. Ok. E pronto, eu nunca mais consigo replicar isso. Os glitches, depois havia o do primeiro, que um gajo andava à procura do Missinha. E depois havia também um desses da Coin Case, que era, pá, ficavas com bué da coins ou o que é que era, mas estava assim de género. Já não lembro como é que era esse glitch. Comecei a usar isso para comprar logo o Dratini. Eu não me lembro se o número de coins que tu tinhas afetava o glitch que ias ter. Não, mas havia uma maneira qualquer tipo de sacar as coins. Não sei como é que era já. Tipo mais fácil ou uma coisa assim de género. Pelo menos eu tenho essa sensação. Que eu fazia tipo qualquer coisa para tipo sacar mais coins. Pois isso eu não me lembro. Eu lembro-me de um que não era bem com o coin case, mas que podias ter os starters todos. Logo de início. Só com um jogo, não precisavas trocar. Ok, qual é que era? Era basicamente tu fazias o jogo normal, né? Estou a falar da segunda gen, ok? Tu fazias o jogo normal até à parte em que o rival roubava o outro starter, né? Sim. Depois tu ias para a aldeia seguinte, apanhavas um qualquer, depositavas o teu starter no PC. E depois quando tu ias trocar de boxes, quando aquilo dizia para não gravar, para não desligares o jogo, tu desligavas e ligavas. E ele depois estava na box. Sim, exato, ele ficava na box. Eu lembro-me disso. Por acaso nunca usei, porque eu tipo o Yellow desiludiu-me bué, pá. Porque eu também tinha essa mania aí dos starters todos e não sei o quê. E depois tu no Yellow basicamente tens os starters todos, tens o Charizard, o Blastoise e o Venusaur. E para depois o final do jogo é grande treta, não dá piada nenhuma, o gajo limpa tudo e todos, na boa. E então nunca mais desisti dessa cena de ter os starters todos. Vamos já trivial. Na altura. Bora. Vamos já trivial. sim, bora. Senão estamos aqui até amanhã. Trouxe aqui um bocadinho de trivia, pouca mas boa, relativamente ao anime, que achei engraçado mencionar. Então, inicialmente foi pensado que o primeiro Pokémon do Ash e mascote da série seria o Clefairy, mas foi trocado pelo Pikachu, porque o Pikachu seria tanto atrativo para rapazes e raparigas, enquanto o Clefairy dá a tendência de ser um Pokémon que as raparigas teriam mais interesse do que propriamente os rapazes. E ainda bem que o fizeram, até porque penso que Jigglypuff também chegou a ser considerado para potencial mascote em vez do Pikachu. O que é que vocês têm a dizer sobre isso? Boa cena, certo? A Pikachu foi a melhor escolha também, concordo. Talvez o Charizard. Sim, Charizard logo assim de estalo. Clefairy e Jigglypuff nunca foram Pokémons que me atraíssem assim muito. Pois, por exatamente. Isso. Já agora o que é que acham do tipo Fairy? Não sei, não tenho. Não gosto além muito, de... não.
o aspecto positivo que eu acho do Fairy é que é um counter a Dragon. É assim, a nível de jogabilidade está fixe, tornou o jogo mais interessante, mas não há férias de jeito, pá. Só tipo uma Wily mesmo assim, é coisa. Tipo, tem que melhorar um bocadinho nisso, pá. Criar Pokémons mais fixe. Eles progressivamente têm adicionado mais férias, inclusive. Mas parece que não metem nada de jeito, mano. Eu acho que eles deviam fazer um pseudo lendário de Fairy. Um pseudo não tenho bem certeza. Eu sei que na 7ª gen tu tens um starter que é Fairy, que é o Primarina. Sim. Tu na 6ª gen tens um lendário que é Fairy, que é o Xerneas. O Xerneas, que também não é nada de especial, o lendário está a esperar mais. E depois acho que um dos tapos na 7ª gen também é Fairy, se não me engano. Sim, também acho que tem um tipo tapo fini ou o que é. É algo disso, sim. Acho eu. Eles têm estado por aqui e por ali, mas. Sim, mas pá, tipo, está à espera de mais, por acaso. E já agora também deviam de repensar se calhar algum dos tipos antigos, tipo o que é que o Bug lá está a fazer. Está-se lá para levar porrada de toda a gente. É isso que está lá a fazer. Literalmente, tipo, aquilo ganha aqui a graça e pouco mais e leva tudo e todos. Por acaso, lembrei-me de um Fairy agora que é bastante bom. Um dos mais recentes. A versão Paradox do Misdreavs. Ok, por acaso ainda não sei com isso. É Ghost Fairy e é um Pokémon bastante rápido. Ok. Esse por acaso é bastante bom. Continuando aqui na trivia, na América, a série de televisão estreou mais ou menos uma semana antes dos jogos serem lançados lá, ou seja, já foi uma boa campanha de promoção antes dos mesmos jogos saírem. Como eu disse, o Ash tem sempre companheiros ao seu lado durante as várias seasons e mudando constantemente. A Misty é a única que até à data saiu do grupo por necessidade em vez de ser a própria escolha dela. Ela saiu porque tinha que se tornar na líder do ginásio de Cerulean e não foi uma decisão que ela tomasse por si própria ao fim de algum tempo. Todos os outros tomaram a decisão eventualmente de sair para irem nas suas próprias jornadas. A Misty foi mesmo, nem sequer estava a pensar sair do grupo, mas por necessidade teve que sair. Achei isso interessante. Posso só dizer uma coisa? Estavas a falar de a campanha publicitária do jogo. Sim. Fez-me lembrar, tu alguma vez viste a publicidade do autocarro? Vi. Epá, isso é mítico. Não conheces? Acho bastante engraçado. Epá, é tipo live action, né? Está um gajo do autocarro a parar para entrarem pessoas, mas não são pessoas, são Pokémons. Então são renders animados a entrar lá dentro. Ok. É muito fixe. Foi na altura para promover o jogo, pensou. E depois ele é do tipo, apanhei-os a todos, e depois metem o autocarro naquelas prensas metálicas para esmagar carros. E depois disso o autocarro esmaga-se, né? E sai a cassete do jogo. Também é. Tens que ver esse anúncio, é fixe. Ok. É engraçado. As personagens do Team Rocket, Jesse e James, com estes nomes na versão americana, na versão japonesa tinham outros nomes, mas os nomes. Musashi e Kojiro. Muito bem, obrigado. O Jesse e o James são nomes retirados de dois foras da lei dos cowboys, o Jesse James e ou seja, o nome de Jesse James tiraram um e outro para dar o nome às dois personagens, enquanto depois, outros dois membros do Team Rocket que também aparecem eventualmente, o Butch e o Cassidy, também é retirado também de outro fora da lei para dar os nomes, ou seja, são ladrões, logo pelo nome já estás a ver que é isso que eles são. Onde é que anda o Billy daqui? Exatamente, falta o Billy daqui, exatamente.
Último pedaço de trivia que eu trouxe aqui, em dezembro de 97 houve um episódio no Japão que trouxe muito sofrimento a muitas crianças. 700 crianças japonesas mais ou menos sofreram epilepsias, vómitos, irritação nos olhos e outros sintomas depois de verem um background de vermelho de luzes muito fortes e a piscarem com muita velocidade e bastante fortes, algo muito intenso. Isso é o episódio do Porygon. Exatamente, episódio do Porygon. O show depois teve que fazer umas mudanças, né? E até teve durante umas semanas suspenso e depois só fez reruns no Japão com essa cena retirada devido a isso. Quando foi vendido esse episódio à América, esse episódio até foi oferecido já com tudo correto, mas os americanos já optaram por não mostrar esse episódio e até hoje esse episódio não foi mostrado sem ser no Japão. Há uns quantos episódios que não chegámos a ver na altura porque foram censurados também. Sim, porque a gente teve a versão cookie cutter do Pokémon. Ou seja, tinha a versão americana, os americanos, basicamente aquilo era muito para crianças, então eles, tudo o que fosse algo mais questionável, eles cortavam, basicamente. Há um episódio bastante conhecido na praia em que a Jessie e o James entram numa competição de... acho que é de moda, acho que é de uma coisa daquelas da praia, e o James, para entrar, mete umas mamas. Fica com umas mamas. Deve ser Miss T-shirt molhada. Mas isso, e essa cena da gente ter cá as versões com o Picater também já é normal. Sim. Na altura era mais. Talvez, não tenho visto assim grande coisa hoje em dia, tipo, novo na coisa, mas já. Dragon Ball, era tudo. Se bem que, assim, por acaso o Dragon Ball agora já não me parece tão violento como era de antes. Está um bocadinho mais tame. Sim, nós também. Olha, Ruben, estavas a falar de trivia. Sim. Por acaso vou mandar uma também, se não te importas, me lembrei. Vocês conhecem Pokémon Pinball? Sim. Há uma das músicas de captura de Pokémon do Pokémon Pinball é uma referência ao primeiro opening do anime de Pokémon a versão japonesa. Ok. Não sabia também, não. Isso foi uma coisa que eu reparei há uns poucos anos, quando estava a jogar, e eu por acaso tinha ouvido o opening e pensei, espera aí, isto parece-me familiar. Depois fui comparar. Muito fixe. E era de lá. Muito fixe. Malta, podíamos estar aqui durante horas a falar disto, certamente, mas acho que apanhámos aqui mais ou menos o grosso da coisa. Quero agradecer a ambos que têm uma vasta experiência e uma vasta informação acumulada durante anos e anos sobre o tema. Eu tenho alguma, não tanto como vocês, por isso agradeço o bom debate que tivemos aqui hoje. Agradecer ao João mais uma vez por participares, como sempre. E também a ti, Guilherme, obrigado pela tua contribuição. Acho que trouxeste muitos pontos válidos e bons para debatermos aqui e agradeço-te imenso a tua participação. Certamente és cá bem-vindo sempre que quiseres. Obrigado. Joãozinho, onde é que nos podem ouvir caso queiram ouvir? YouTube, Spotify, Apple Podcasts e Google Podcasts. A.K.A.? Não, pera. Ainda temos que fazer não, vá, sim. Muito bem. Já toda a gente sabe, pá. É nesses sítios todos tu disseste. Tu estás um bocado. Eu já ganhei guerra, eu acho que tu estás um bocado farto de dizer isto todos os episódios. Tens que começar a variar, tem que passar a ser eu, estou a ver. É esses sítios todos que o João disse, se quiserem ouvir. Se quiserem seguir no Instagram, também temos uma página de Instagram, basta procurar Conversas de Nobodies, tudo junto, e encontram facilmente. Sigam a página, deem like, também, agradecemos, para se manterem a par de todas as novidades dos episódios, que saem fresquinhos todas as semanas ao fim de semana. Por isso, Conversas de Nobodies no Instagram para seguir a página.
Muito obrigado mais uma vez por estarem desse lado e ouvirem mais um episódio. Espero que tenham gostado bastante deste episódio um bocadinho diferente, mas também seguindo aqui a linha dos outros episódios nostálgicos que a gente costuma falar. Está feito mais um. Maltinha, até à próxima, para a semana a mais, e até lá, fiquem bem. Eu quero ser mais que perfeito, maior do que a imaginação. Apanhá-los é o meu jeito, treiná-los é minha missão. Andarei por toda a parte, nos 4 cantos da terra, para o Pokémon mostrar a arte e a força que ele encerra. Pokémon, vou apanhá-los junto a mim. Eu sei que vai ser assim. Pokémon, tu és o meu grande amigo neste mundo que está em perigo. Pokémon, vou apanhá-los todos. Contigo eu venho.